Fala, tchê! Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de pisada. Fique com a gente até o final. Bora correr! Começando o treino. Olá, que todos sejam muito bem-vindos em nosso canal. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. E para você que está chegando agora, aproveite, vai lá e se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de pisada. A princípio porque a minha cunhada ela tá com alguns problemas na coluna e o médico dela pediu que ela usasse um tênis com drop alto e também que seja para pronadores. Então a gente vai falar sobre os tipos de pisada e também a gente vai falar sobre os tratamentos para quando for necessário e também a gente vai indicar os tênis para essa situação, beleza? Vamos lá então. Quais são os tipos de pisada que a gente tem? A gente tem primeiro a pisada neutra. Eu vou colocar uma imagem aí e você acompanha no seu vídeo. Se você analisar durante a pisada o ponto azul aí no seu vídeo, você vai ver que o ponto azul é o ponto de maior pressão do calçado com o solo. O que acontece? Está bem no centro, está bem centralizado. É a pisada mais uniforme e a princípio é a mais correta, entre aspas. Não quer dizer que você que tem a pisada de outra forma esteja errado. Vamos lá então para a pisada pronada. Você vê na imagem que o ponto de maior pressão dos pés é justamente na parte interna do seu solado. Tranquilo? Isso provoca um desgaste maior na parte interna do seu tênis. Joia? Por fim, a gente tem a pisada supinada. O que acontece nessa pisada supinada? Você tem o ponto de maior pressão, a lateral externa do seu tênis. Tranquilo? Isso é mais comum para quem tem as pernas arqueadas, como a maioria dos orientais. Beleza? Vamos lá ver o seguinte, na prática, como isso acontece. Olha só. Eu peguei aqui um calçado meu, que eu mais uso, que eu uso há muito tempo e nunca jogo fora esse negócio. É o meu Crocs. Olha que bacana. Meu Crocs, tem uns detalhes e tal. Agora, note a questão do desgaste. Se você olhar bem, esse é o lado direito. Esse é o lado direito. Então você vê o maior desgaste na parte interna. Tranquilo? Já o lado esquerdo, você vê um desgaste maior do lado, justamente do lado externo. Joia? Agora olha só. Quando você pega aqui o lado esquerdo sozinho e você vê o solado, você vai ter o seguinte, ó. A parte externa totalmente desgastada e aqui já tem algumas marcações na parte interna. Tranquilo? Comprovando que essa pisada do lado esquerdo, com a minha perna esquerda, é uma pisada supinada. Aqui já não dá para notar tão bem porque aqui já está praticamente totalmente desgastado. Mas aqui também. A princípio, vendo de lado, dá a impressão que tem um desgaste maior na parte interna, mas se você ver aqui, você vê um desgaste maior na parte externa. Então é meio estranho. O que quer dizer isso? Meus dois pés funcionam de forma diferente. E praticamente de todas as pessoas é mais ou menos assim. Porque é difícil você ter um lado funcionando igual ao lado contrário, ao lado oposto. E como é que a gente corrige isso? Na prática,
o cérebro faz as devidas compensações. Mas como assim o cérebro faz as devidas compensações? É justamente isso, pela perfeição do nosso corpo. O cérebro faz as devidas compensações. Então, desde que a gente nasce e no decorrer da vida, a gente vai passando por diversas modificações na anatomia, na forma do nosso corpo. Então, o cérebro corrige toda a movimentação do nosso corpo. Ou seja, se a gente tem alguma falha de um lado, o cérebro corrige fazendo uma compensação de outro. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui. Eu tenho um problema nas costas, eu sinto dores. Mas eu conversando com o ortopedista, essas dores acontecem por quê? Eu tenho ali umas dores, eu tenho dores nas costas justamente na região sacra, onde a coluna se encontra com o quadril. Então a coluna se encontra com o quadril e nesse ponto de encontro existem duas articulações, uma de cada lado. E essas articulações são semimóveis. Com o passar do tempo, dos anos, a gente vai ficando velho e essas articulações vão ficando mais rígidas. Então, com o decorrer dos anos, outras articulações vão assumindo o papel daquela articulação que está se tornando mais rígida. E por que eu sinto dores então? Essas dores é devido à carga de movimento que eu coloquei quando era jovem, por exemplo. Então, essas articulações que estão ficando mais rígidas, eu continuei movimentando, eu colocava cargas muito pesadas nessas articulações por conta da atividade esportiva. No meu caso, justamente, era por causa do taekwondo. E se eu tenho uma perna que ela supina bastante, também é justamente por conta do taekwondo, eu tenho uma lesão justamente no joelho. O que interfere a questão das pisadas para corredores ou para pessoas comuns que não correm e praticam alguma atividade física? Não acontece nada, você não tem que fazer nada, a não ser que você se incomode, a não ser que você sinta dores. Então você tem que dar uma conversada com o seu ortopedista para fazer a devida correção. O mercado oferece tênis, mas que na verdade esses tênis não corrigem a sua pisada. Esses tênis só oferecem reforços nos pontos de maior pressão. Ou seja, a borracha ali é mais rígida de um lado do que do outro. Então a gente depois vai deixar algumas indicações de tênis apropriados para cada tipo de pisada. Tranquilo? E no caso das pessoas que sentem dores, como é feita a correção? Normalmente você tem que conversar primeiro com o ortopedista. Se você sente dores, você tem que conversar com o ortopedista, você tem que conversar com fisioterapeutas. Antigamente faziam correções da seguinte forma: desde criança as pessoas usavam botas ortopédicas, por exemplo, enfaixavam as pernas das crianças para que elas crescessem e as pernas ficassem retinhas. Hoje em dia não existe nada mais disso, porque a ciência avançou, novos estudos, novas pesquisas aconteceram na área e também justamente descobriram que o cérebro faz as devidas compensações e não tem problema nenhum. Hoje em dia, se a pessoa sente dores, vai falar com o ortopedista, que geralmente ele recomenda. Aqui no Japão, por exemplo, você faz uma palmilha corretiva, sob medida. No Brasil, pelo que parece, também existem as palmilhas corretivas. Aqui, no caso, é caríssimo. Não sei como é que funciona no Brasil. Agora, os fabricantes não têm como fazer isso. Eles não sabem o grau de pisada de cada um. Então, é por isso que eles fazem uma padronização, ou seja, tênis que é mais indicado para pronador ou supinador, eles têm esses reforços que eu já falei. E também os fabricantes investem na estabilidade dos tênis. Quando a gente fala em estabilidade, para você entender o que é estabilidade, pense nas mulheres, por exemplo, que andam de salto alto. É fácil andar num salto alto? Você tem que ter muito equilíbrio. Por quê? A todo momento, vamos pegar aqui um tênis, por exemplo, a todo momento o pé vai ficar dessa forma, né? Desequilibrado. Você não tem estabilidade num sapato de salto alto, de 15 centímetros, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Os mais instáveis que a gente deve ter seria o salto agulha, né? Então as mulheres normalmente, principalmente a Priscila, né?
ela que gosta muito de sapatos de salto alto, ela é uma equilibrista, né? Tem que lidar bastante com isso aí. Os fabricantes investem bastante em estabilidade. Como é que faz isso? Ao invés de um salto fino que instabiliza tudo, você tem um salto largo, uma plataforma praticamente. Então o tênis não faz dessa forma aqui, joia? Ou seja, para você ver se um tênis é estável, quanto mais largo ele for, mais estável ele é. Esse aqui é o ASICS Cumulus 23 que eu tenho já há bastante tempo. Ele realmente é bastante estável. Os tênis que têm mais estabilidade são justamente os da ASICS. E geralmente aqui no Japão, pelo menos, tem os tênis super wide, ou seja, eles são mais largos ainda. Então vamos lá para as indicações de tênis. Tênis para pisada pronada. Quais as indicações que eu tenho? Eu vou colocar duas indicações aqui. O primeiro, que é o mais indicado para pisada pronada, é o Gel Kayano 29. É o mais estável nesse quesito. Ele tem reforços na parte interna do solado. Ele evita o desgaste da parte interna do seu tênis. Então, Gel Kayano, esse Gel Kayano 29, eu pesquisei, no Brasil tá saindo por R$ 1.200. É bem caro mesmo, mas ele é bem bom. Como eu falei antes, não necessariamente você que tem uma pisada neutra de outro tipo não pode usar esse tênis. Joia? Você pode usar esse tênis. Você pode gostar ou pode não gostar. Entendeu por que os fabricantes não podem fazer um tênis que corrija a pisada? Porque senão tem que fazer um para cada pessoa. Então isso é inviável. Então o ASICS Gel Kayano 29 é o mais indicado, porém é mais caro. Existe uma outra opção mais em conta, pela metade do preço. O ASICS GT 2000. Ele está saindo em alguns sites que eu vi no Brasil por R$ 551,99. 552, né? Então tá aí duas opções de tênis para pisada pronada. Para pisada supinada, justamente o Gel Cumulus 24 ou 23 também serve, que está saindo por R$ 699. E também uma outra indicação de tênis para pisada supinada, que é o Adidas Ultra Boost, que está custando R$ 995. R$ 1.000 o Ultra Boost. E realmente o Adidas Ultra Boost é um tênis excelente. E ele é bem indicado justamente para quem está sobrepeso, né? Para quem está muito pesado, porque ele tem muito amortecimento. E por último, como aqui praticamente só deu ASICS, eu vou deixar mais um tênis da ASICS. Meio a contragosto, mas tudo bem. O ASICS Nova Blast 3. Vamos falar bem, pelo menos. Vamos falar bem desse tênis, pelo menos uma vez, né? O ASICS Nova Blast 3 é para pisada neutra. Então o ASICS Nova Blast 3 está custando R$ 899 no Brasil, 900 pila. Vamos dizer assim, é um preço na média, né? Não é tão caro igual o Kayano, mas é um preço legal. Tá joia? Então tá aí o ASICS Nova Blast 3. Qual é a conclusão disso tudo? Você pode pegar um tênis de pisada neutra e fazer uma compensação com uma palmilha, por exemplo. Existem palmilhas de gel que eles dão mais conforto para os pés. E como você faz muita pressão, você tem a pisada pronada, supinada, você faz muita pressão, você tem que ter um conforto nos pés. E eu coloquei justamente os da ASICS gel. O único que não tem gel aqui é o Nova Blast, porque esse gel faz a diferença. Você pode notar, olha só o gel desse tênis aqui, ó. Olha onde é que ele tá, mais pro lado externo. Por isso que o Cumulus é indicado para supinação. Então ele fica mais localizado nessa região. Não quer dizer que lá dentro não tenha. Ou seja, ele confere, ó, aqui na parte interna ele só vem até aqui. Aqui na parte externa ele vem até
quase a metade do tênis. O gel, ele realmente absorve mais impacto do que os outros, tá certo? E esses impactos vão recair, os impactos, se não absorvidos pelo seu tênis, quem que absorve? Seu joelho, seu tornozelo. E o ponto principal, o ponto mais fraco do nosso corpo são as articulações do joelho, porque eles recebem muita carga, eles têm que receber muita carga do nosso corpo em si, como um todo, tá certo? A lesão que eu tive no meu joelho foi justamente por causa do taekwondo, porque ele dobrou para fora, cara. Então, nesse momento, eu trinquei o meu menisco. Então, isso eu tenho que conviver com essa dor, porque eu não quis fazer a cirurgia na ocasião, porque eu fiquei com medo. Então, eu fiquei com medo. Fiquei com medo mesmo, eu assumo isso. Então, eu tenho que conviver com isso, com essas dores. E, muitas vezes, se você observar alguns vídeos que eu tô correndo, você vai perceber que eu corro mancando, né? Mas mesmo assim, como eu falei, como eu sempre digo, o cérebro faz as devidas compensações. Isso também não é uma desculpa, né? Desculpa para não correr. Tranquilo? Então fica assim. Essa é uma opinião. Se você quiser experimentar os tênis, fica à vontade. Eles não causam tanta diferença mesmo para quem tem uma pisada diferente. Tá joia? Agora, se você sentir dores por conta dessa pisada, sempre tem que conversar com seu ortopedista e verificar qual a melhor maneira de consertar isso aí. E outro detalhe, por isso que é importante você investir num tênis de qualidade. E para você investir no tênis de qualidade é simples, né? É só você ir por essas grandes marcas. Para minha cunhada querida, que eu tanto amo, e não é porque a irmã dela tá aqui do meu lado, é verdade mesmo? Tá reclamando. É verdade mesmo? Para minha cunhada, eu indico os ASICS. O Kayano, se ela quiser gastar um pouco mais, que é para pisada pronada, ou também o ASICS GT 2000, que é R$550. Não adianta sair da ASICS, tá certo? A ASICS é a que proporciona maior conforto mesmo. Agora, não tem problema se você quiser também um tênis de pisada neutra e conversar com seu ortopedista e verificar se não é o caso de usar uma palmilha. Porque uma palmilha, para esse tipo de caso, vai em qualquer calçado que você use. Você não precisa ficar refém de um tênis só. E para todos também a indicação é a mesma, né? E você, qual que é a sua pisada? E o que você faz para corrigir isso aí? Coloque aí nos comentários, cara. Sua participação é muito importante para nós. Mas não encana, cara. Vai correr e seja feliz, né? É melhor você correr do que ficar encanado com pisada, cara. Essa é a verdade. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E dá uma olhada lá também no nosso Instagram. E não adianta dar uma olhada só não, cara. Vai lá e seja nosso seguidor também. E curta nossos vídeos, que a gente está colocando bastante coisa lá também. Beleza? Eu vou ficando por aqui e marco um encontro com vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e bora correr!